Você já parou para se perguntar o que de fato te define? Muitos acreditam que são os bens que possuem, o nome que carregam ou o reconhecimento que recebem. Mas eu lhe digo, a verdadeira medida de um homem ou de uma mulher está naquilo que pensa, sente e compreende. É a sabedoria que molda o ser, que o transforma e o conduz além da matéria, rumo ao invisível, onde as verdades mais profundas habitam. Durante minha vida, estive cercado por máquinas, raios e ideias que muitos chamavam de loucura. Mas o que realmente guiava cada invenção, cada silêncio em meio à tempestade de críticas, era algo invisível: o pensamento. Uma mente desperta enxerga possibilidades onde o mundo só vê limites. E é essa sabedoria silenciosa que determina não apenas o rumo da existência, mas o impacto que deixamos após nossa partida. A sabedoria não grita. Ela observa, ela sente, ela compreende. E quando você silencia o ruído do mundo exterior, é ali, no recanto da mente desperta, que ela sussurra os caminhos que poucos têm coragem de seguir. Quando entendi isso, percebi que não era a eletricidade que iluminaria o mundo, mas sim a consciência. O brilho de uma alma sábia supera qualquer lâmpada que um dia eu tenha criado. Se você deseja verdadeiramente entender o seu valor, pare de se olhar com os olhos dos outros. Não é o aplauso que te define, nem o sucesso que o mundo grita aos quatro ventos. É a forma como você interpreta o que vive, como escolhe reagir e o quanto consegue enxergar além do óbvio. Porque, no fim, a sua sabedoria é o espelho mais honesto da sua existência. Ao longo dos anos, aprendi que o conhecimento técnico, por mais vasto que seja, não é suficiente para sustentar um espírito grandioso. Muitos sabem, mas poucos compreendem. Muitos acumulam dados, decoram fórmulas, repetem teorias, mas isso é apenas a superfície. A verdadeira sabedoria nasce quando você é capaz de transformar o conhecimento em entendimento e o entendimento em ação silenciosa e firme. Não é o quanto você sabe, mas o que faz com o que sabe. Nas noites em que estive só, dialogando com as forças invisíveis da natureza, compreendi que a mente é uma antena. Cada pensamento que emitimos é como uma frequência, e o universo responde. Quanto mais sutil e puro for o seu pensamento, mais clara será a resposta. Mas isso exige disciplina, exige que você esteja disposto a pensar por si mesmo, e isso, meu caro, é o maior ato de coragem que um ser humano pode cometer. A sabedoria também está no silêncio. Há uma força inabalável em quem sabe calar diante do caos, ouvir antes de responder, pensar antes de agir. A maioria reage. O sábio reflete. É nesse intervalo entre o impulso e a ação que mora a grandeza. Quando me chamaram de louco, eu apenas sorri, porque o tempo sempre revela quem está certo e quem apenas grita mais alto. Você quer saber o segredo da sabedoria? Ela se revela para quem tem humildade, não para quem deseja parecer sábio, mas para quem deseja, sinceramente, compreender. Quando você abre mão da necessidade de ter razão, começa a enxergar a verdade. E a verdade, quando finalmente se mostra, é simples, bela e muitas vezes desconcertante, mas ela é libertadora. A vida, meus amigos, não é uma competição de quem sabe mais, mas de quem se transforma mais. A sabedoria não é um troféu, é um caminho. E quanto mais você caminha por ele, mais percebe que a verdadeira evolução é interna. Não está nas conquistas, nos prêmios, nos aplausos, mas na paz de espírito, aquela que só sente quem vive alinhado com o que acredita. Desde muito jovem, fui tomado por visões e ideias que não pareciam deste mundo. Não buscava riquezas, nem fama,
buscava entender. E é curioso como, quando você verdadeiramente deseja compreender o funcionamento do universo, ele começa a se abrir diante de você como um livro sagrado. As respostas chegam, não pelas palavras dos outros, mas pelo silêncio entre os seus próprios pensamentos. A sabedoria também exige sacrifícios. Nem sempre é fácil manter a integridade quando o mundo tenta te moldar. Eu recusei fortunas, contratos e oportunidades, tudo em nome de uma convicção, seguir aquilo que acreditava ser verdadeiro. E hoje te digo, com toda certeza, é melhor dormir tranquilo com uma consciência leve do que viver cercado de aplausos construídos sobre a negação de quem você realmente é. A mente humana tem um poder que ainda mal compreendemos. Cada pensamento é uma semente. Se você semeia dúvida, colherá medo. Se semeia gratidão, colherá paz. Se semeia compreensão, colherá sabedoria. Mas é preciso estar atento ao que se planta diariamente no jardim do pensamento. Porque as ideias que você cultiva se tornam sua identidade. E com o tempo, você se transforma exatamente naquilo que alimentou. Muitos imaginam que a inteligência é um dom reservado a poucos. Eu discordo. O que diferencia os grandes pensadores não é um cérebro mais potente, mas uma alma mais atenta, uma capacidade de observar o que os outros ignoram, de questionar o que todos aceitam, de enxergar beleza no invisível, ordem no caos e propósito mesmo na dor. Isso não vem do acaso. Vem da escolha consciente de se tornar alguém mais desperto a cada dia. Por isso digo, se você deseja ser verdadeiramente grande, comece por dentro. Questione-se, observe-se, perceba como você reage ao mundo. A sabedoria não mora em frases bonitas ou teorias complexas. Ela está nos pequenos gestos, na forma como você trata os outros, na paciência que você exerce, na humildade que carrega ao admitir que ainda há muito a aprender. Porque quanto mais você aprende, mais percebe o quanto ainda não sabe. Tudo o que criei, projetei ou descobri foi fruto de um estado de conexão profunda comigo mesmo. Não era apenas ciência, era intuição, porque quando a mente se silencia e o coração se alinha com a verdade, nasce uma ponte invisível entre o homem e o universo. É ali que a sabedoria verdadeira habita, no encontro entre a razão e o espírito, onde cada ideia deixa de ser apenas lógica e passa a ser também luz. Você pode caminhar por esta vida cercado de tecnologia, conquistas e reconhecimento. Mas se não cultivar a sabedoria dentro de si, continuará perdido. É como possuir uma máquina incrível e nunca saber como operá-la. A mente é poderosa, sim, mas sem consciência, ela se torna uma arma contra si mesma. Já a sabedoria, ela guia, cura e transforma, silenciosamente, mas profundamente. Lembre-se, o mundo tentará te rotular, te definir, te limitar, mas isso só terá poder se você aceitar. A sua verdadeira identidade não está no que os outros veem, mas no que você constrói quando ninguém está olhando. E a forma como você escolhe crescer a cada dia é o que no fim define quem você realmente é. Porque acredite, a sua sabedoria é a assinatura que você deixa no universo. Neste exato momento, enquanto você ouve minhas palavras, há uma centelha dentro de você. Algo antigo, silencioso, mas muito vivo. É essa centelha que te faz questionar, buscar e sentir que há algo além da rotina, além do ruído do mundo. Essa centelha é a sua sabedoria em estado bruto, esperando para ser lapidada pela experiência, pela dor, pela curiosidade e, acima de tudo, pela verdade.
Se eu pudesse deixar um único ensinamento, seria este: nunca pare de buscar. Nunca se acomode. Nunca aceite verdades prontas como definitivas. A sabedoria é movimento, é inquietação sagrada, é um fogo que arde sem destruir. É ela que te fará enxergar que a vida é muito mais do que sobreviver. É descobrir, é conectar-se, é transformar o invisível em possível. Não permita que o mundo te empurre para a mediocridade do pensamento raso. Proteja sua mente, alimente sua alma com silêncio, com boas ideias, com perguntas profundas. Quanto mais você se aprofunda, mais perceberá que os verdadeiros sábios não são aqueles que falam demais, mas os que ouvem além das palavras, que sentem além das aparências, que vivem além do ego. E lembre-se, você é mais do que dizem, mais do que pensam. Você é o que constrói internamente, dia após dia, na solidão dos seus pensamentos. E um dia, quando o mundo esquecer seu nome, será essa sabedoria que você cultivou que permanecerá, como uma luz discreta, porém eterna, iluminando tudo o que você tocou com verdade.